Boa noite, está no ar o Câmara Debate. Você que está acompanhando a programação do canal 16 vai acompanhar agora uma discussão em torno da segurança nas escolas. Os meus convidados aqui no estúdio são a secretária adjunta de Educação, Angelita Escotá. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula, muito obrigada. Também a vereadora e professora, a vereadora Regina Costa dos Santos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite, Gil, nosso secretário, Angelita. É uma satisfação estar aqui. O secretário de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Angelita, vereadora Regina, vereadora Gil Krug. É uma satisfação estar aqui novamente. E também o vice-presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o vereador Gil Krug. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Regina. Boa noite, secretária. Boa noite, secretário. Boa noite aos ouvintes que participam desse debate. Bem, o ataque que ocorreu em Blumenau no início de abril trouxe esse tema novamente para debate. A gente sabe que é algo recorrente, né? A educação, a segurança, estamos sempre com esses assuntos em alta, né? Mas esse ocorrido acabou, então, trazendo alguns pontos que devem e que merecem, sim, ser discutidos. Na opinião de vocês, para a gente iniciar, então, o debate, qual é o impacto disso, especialmente no público mais vulnerável, que é a criança, né? Embora algumas sejam muito pequenas e não entendam o que de fato está ocorrendo, outras, já na pré-adolescência, conseguem ter acesso às informações e, claro, isso preocupa. Então, na opinião de vocês, né, qual é o impacto disso nos pequenos, nas crianças, vereadora Regina? Primeiro, é importante a gente dizer que a gente lamenta, né, se solidariza também com o Estado, né, de Santa Catarina, e que isso acaba repercutindo, acho que no país todo, né, se não mundialmente, o que aconteceu aqui, infelizmente. Eu acho que numa sociedade, eu costumo dizer isso, que está doente, sempre quem está numa situação de maior vulnerabilidade acaba sofrendo muito mais. Nesse caso, as nossas crianças, os nossos adolescentes, não só têm sido alvo, né, desses atos que têm acontecido nas escolas, como também os profissionais da educação, mas com certeza é a criança e o adolescente que mais sente, que mais sofre com isso. Seja pelo estado de insegurança ou ainda por toda a angústia, esse terror psicológico que está posto, né? A gente vem de um país aí pós-pandemia, onde a gente não tinha sequer superado os desafios da pandemia, então ter novamente uma situação dessa que está posta e que sim mexe, né, com o psicológico das crianças e dos adolescentes, é mais um desafio que a escola precisa dar resposta, e nesse caso o município também. Por isso que é uma pauta que não só a gente precisa tratar ela do aspecto da segurança pública, mas também de forma social, psicológica, e de como que a gente lida com todo esse cenário que está posto, que vai muito além da figura de ter alguém para fazer a segurança na escola, mas é o todo no que gira em torno desse tema. Então, com certeza, é algo que a gente precisa aprofundar essa discussão. Eu acho que a gente precisa entender, inclusive, que discutir segurança na escola é discutir de uma forma diferente, porque a gente está tratando com crianças, então muitas vezes o terrorismo, o pânico acaba gerando ainda muito mais insegurança do que segurança. A gente entende sim que existe, né, um desespero, acho que não teve ninguém que não, vendo as notícias, não ligou para o seu filho ou ainda, né, para alguém que estava lá na escola para saber como que as crianças estavam, porque aquela notícia mexeu muito com a gente. Mas é como que a gente lida para que isso não venha acontecer de forma preventiva. Vereador Gil. Bom, é muito importante ressaltar, né, que é um trabalho bastante complexo, realmente, que é um problema novo, né, que está surgindo aí, e não se trata apenas de segurança. Não adianta fazer um investimento apenas em segurança, sendo que é um problema que envolve educação, social, cultural e assim por diante. Tem que ser trabalhado desde já para que se evite isso acontecer em 5, 10, 15, 20 anos. Porque se eu pensar em trabalhar apenas na segurança para que se evite esse momento e deixar o que acontece no lado psicológico, social, nas pessoas mais vulneráveis, que são as nossas crianças,
Aquela que está vendo isso, que ainda frequenta a escola de 6, 7, 8 anos, ela não dá tanta bola, ela não sabe o que está acontecendo. Mas aquilo planta uma sementinha nela que com 15 anos, 16, vai amadurecer, ela vai estar na escola ainda e ela pode desencadear isso muito, de uma forma muito pior. Então ele é um trabalho muito que envolve vários órgãos, vários setores diferentes, desde o setor de segurança, do setor social, assim como um trabalho muito importante dos professores e principalmente dos pais em casa, né? Observamos agora com esses fatos que aconteceram agora, esse último ali em Santa Catarina, que realmente é lastimável, é lamentável, e as pessoas estão despreparadas para esse tipo de situação, né? Causou um pânico, gerou um pânico no profissional, nos pais, nas crianças, né? Ninguém estava preparado realmente para lidar com aquilo, né? E muitas pessoas pensam em cobrar as autoridades, cobrar as forças de segurança, cobrar os professores, cobrar os órgãos, mas é algo novo, realmente novo. E agora as instituições estão se preparando com certeza, muito mais, estão focando, porque o problema está surgindo agora, né? É como eu queria cobrar que os órgãos de segurança trabalhassem 15, 20 anos atrás em crimes cibernéticos, né? Pois não existia o problema naquela época. O problema então está surgindo agora, era coisa que nós acostumávamos a ver pelos meios de imprensa, de comunicação no exterior, Estados Unidos, até pela cultura, acredito, né? Outros tipos de delito acontecem muito mais lá como esse, e nós aqui, as forças de segurança trabalhavam em outros, crimes, furto, coisas que acontecem mais na nossa cultura. Então realmente, mas serviu um alerta, né? Um alerta para todos os órgãos de segurança, educação, social, para que se tomem medidas, né? Observamos os gestores e principalmente os pais, né? Começaram a se tomar mais contato, participar mais da vida cibernética dos seus filhos, né? Porque 10 anos atrás, ninguém imaginava que com 7, 8 anos teu filho estaria no outro lado do mundo numa tela de 6, 7 polegadas, né? Então realmente é uma cultura nova que está surgindo, são meios de informação todo dia que surge na cabeça dos nossos pequenos, dos pais e assim por diante, e tem que se trabalhar todas as áreas num contexto junto da segurança, educação e social. Sem sombra de dúvida para no futuro e agora nós já começarmos a colher melhores resultados. Secretária. Bom, com relação ao impacto, né, eu penso que é um assunto muito sério, mas que a forma como também é conduzida gera um pânico ainda maior, né? Porque o que nós observamos? Os pais não conseguiram gestar isso com os seus filhos ali quando aconteceu a situação, e os próprios pais acabaram colocando pânico em alguns casos nas crianças. E isso acaba estourando lá dentro da escola, porque aquele ambiente que deveria ser de acolhimento, que deveria ser do cuidado, que deveria ser um lugar especial para as nossas crianças estar, em função dessa insegurança que as famílias sentiram com tudo que gerou, digamos assim, né, nas mídias e assim por diante, acabou que o ambiente escolar, por uns dias, foi um ambiente difícil de estar, né? Então eu vejo que a questão de como se conduz é muito importante, né? De pais, como a vereadora falou, ligarem para os seus filhos para saber, tá tudo bem aí, daqui a pouco a criança estava feliz, tranquila dentro da escola, e uma ligação dessa fica pensando, será que está acontecendo alguma coisa? Por que os meus pais estão me ligando? Então o que eu vejo assim, que tem coisas de violência que sempre existiram, a gente sabe, né? Que agora elas aparecem mais porque as mídias estão aí. Então tudo toma uma repercussão muito grande. E essa repercussão, de certo modo, também incentiva, né? Então, às vezes, o cuidado em como vai ser conduzido tudo isso, para que a gente também possa preservar as nossas crianças. Porque qual é o nosso papel enquanto educadores? Nós, enquanto escola, nós temos que... A gente sempre se falou, né? Os poetas, aí vem Rubem Alves falar que a escola não pode ser gaiolas, a escola tem que estar aberta para a comunidade, para as famílias. E, de repente, num momento assim, começou um questionamento enorme de como fechar a escola, de como encerrar as portas, de como conduzir tudo isso. Então, a gente precisa pensar realmente qual é o papel da escola na sociedade
e trabalhar medidas a longo prazo. Nós precisamos pensar nas nossas crianças, nós precisamos fornecer dentro da escola uma parceria de trabalho com a família, porque escola sozinha também não consegue dar conta. Pai, mãe, tem que trabalhar junto, a escola tem que estar aberta para as famílias e essas questões precisam ser conversadas, discutidas. É normal enquanto pai, sim, ter insegurança, ter medo, né? Mas a gente precisa procurar a escola, conversar e preservar as crianças. Elas não precisam participar desse tipo de discussão, né? Porque elas estão em construção, a gente precisa semear coisas boas nas crianças também, né? O que a secretaria, o que o município está fazendo, né, pensando nisso? Já tiveram algumas medidas que foram adotadas após, então, esse episódio que acabou acontecendo em Blumenau e que, claro, refletiu, né? Sim. Já existem algumas ações que já vinham acontecendo, não devido ao episódio, né? Já vinha acontecendo anteriormente. Por exemplo, desde 2021 foi organizado o sistema de vídeo monitoramento, aonde todas as escolas da rede municipal hoje elas dispõem das câmeras de inteligência, que o secretário pode falar melhor que eu, né? Porque é o setor, né, da secretaria dele que é responsável por acompanhar, fazer esse vídeo monitoramento. Então já temos instalado hoje cerca de 140 câmeras e já foi organizado para que esse número seja ampliado, para que mais pontos da escola também possam ser cobertos, né? Tem a questão do próprio Fórum Municipal de Educação, que um dos assuntos que agora está em voga é a questão de ações a nível de território, não só pensando enquanto rede municipal, né? A nível de território, que ações se pode fazer para que se trabalhe a cultura da não violência, porque é o nosso propósito enquanto educação, né? Trabalhar na prevenção. O projeto anti-bullying que existe nas escolas, que é um projeto que já vem acontecendo, todos os anos a gente precisa renovar, ele é orientado pelo Ministério Público, né? E esse ano a gente já vinha trabalhando numa forma de intensificar com as nossas escolas para que retomasse, porque se você trabalha situações em que a gente sabe que posteriormente alguns casos vêm em função de situações que se alega ter sofrido bullying na escola, né? E a escola ela tem que ser o acolhimento, ela tem que trabalhar a diversidade, ela tem que trabalhar o olhar com todos os que estão ali. Quando se fala em inclusão, que às vezes muitas pessoas levam só para a linha da criança com deficiência, esquece que a palavra inclusão ela é muito ampla. Você tem que olhar para todos, inclusive o próprio professor, ele também precisa estar incluso na escola, né? Então, é outra situação que a gente já vinha acontecendo. Incentivo a projetos, inclusive teve algumas escolas que tomaram a iniciativa, que já vinham trabalhando numa linha de cultura de paz, tomaram a iniciativa que no dia que foi dito que seria um dia que aconteceria algumas coisas, né, pelas escolas, fizeram um movimento assim pela cultura de paz que acabou se expandindo, né? A gente viu isso em toda a cidade acontecendo e foi algo muito significativo. E o nosso prefeito também já solicitou junto, né, à Secretaria de Segurança o estudo da viabilidade de ter um guarda, né, na escola. Como que isso vai acontecer ainda está em estudo, né? Isso em cada escola. Em cada escola. Está sendo feito esse estudo da viabilidade, porque também não podemos esquecer que estamos falando de dinheiro público e que tem trâmites, né, toda uma legalidade para se seguir, para se efetivar lá na contratação final. Não é que nem se fosse uma rede privada, você simplesmente, se tem o recurso, vai lá e contrata, né? Tem todo um outro caminhar que a gente sabe como acontece. E o Ministério Público também tem trabalhado conosco algumas reuniões, orientações que é a nível de Estado mesmo, para auxiliar até criando alguns protocolos para poder passar para os professores, né, se caso vir acontecer alguma coisa, né. E hoje a gente está dispondo do botão de pânico que está sendo instalado no aplicativo do celular dos gestores das escolas, junto à Secretaria de Segurança também, para ter alguma coisa mais direcionada. E não podemos esquecer que já vínhamos melhorando a estrutura das escolas também, né? O ano passado foi feito cercamento concreto em 8 escolas, esse ano está sendo feito em mais 9 escolas e nós temos aberto um processo para 10 que ainda possui o cercamento de arame, né? Então também para passar pelo mesmo formato.
Ok, secretário. Secretária adjunta comentou então que são 140 câmeras de vídeo monitoramento nas escolas. Onde é a central? Como que funciona? E de que forma que a Secretaria então de Segurança está atuando nesse sentido? Paula, nós temos 149 câmeras de monitoramento em todas as escolas municipais. Né? Temos lá no Prisma também. Agora a gente está implementando, a gente vai implementar mais ainda câmeras em escolas municipais. Já estamos com o processo encaminhado, o termo de referência, está na CLC já. Esse é um projeto de 2 anos atrás. Quando o prefeito Pedro assumiu a prefeitura, uma das primeiras coisas que ele pediu para nós foi dar atenção nas escolas em termos de segurança, porque ele, como secretário na gestão, na administração passada, ele trabalhou essa questão da escola mais segura junto à minha secretaria. E nós conseguimos implementar. Cada escola hoje possui 2 câmeras que estão colocadas nas entradas das escolas, onde foca mais aquele público que está entrando e saindo das escolas. E essas imagens elas são direcionadas à nossa secretaria, lá na central de operações. Nós temos lá uma sala do tamanho dessa sala aqui, onde nós recebemos as imagens dessas câmeras, as imagens dos eletrônicos da cidade, que é as câmeras colocadas nos semáforos, nas lombadas eletrônicas, e mais também alguns pontos que nós implementamos na cidade, e mais um vídeo de monitoramento da segurança pública que está lá na Brigada Militar. Então a gente tem lá uma pessoa que fica 24 horas trabalhando, e essa pessoa ela fica responsável para monitorar as escolas e também as praças públicas, junto a esse projeto. Então, se alguém entrar, principalmente à noite, quando não temos um movimento naquela escola, a gente delimitou um perímetro. Se alguém entrar naquela escola e ele passar naquele perímetro, vai nos dar um alerta na nossa central. A gente vai ficar sabendo automaticamente que tem uma pessoa que não deveria estar naquela escola. Então, a gente vai tomar as providências. A gente pode utilizar, nós temos um microfone no sistema que a gente fala lá na central e vai sair lá naquela escola, individualizado. Cada escola possui esse sistema. A gente pode dar um alerta para a pessoa, pedir o que ela está fazendo. Nós não temos o retorno da pessoa na escola, mas se é uma pessoa que está ali para cometer um furto, um delito, uma pichação, ela já vai tomar uma decisão, né? Porque a gente vai dizer, se não sair, nós vamos chamar a Brigada Militar. E a nossa brigada ela é muito parceira da nossa cidade, da questão da segurança. Nós estamos trabalhando assim. Hoje, nós estamos com esse projeto pronto. Como eu falei antes, a gente está implementando mais, a gente está aumentando mais. E, além disso, a gente está encaminhando um projeto via Senasp, um recurso onde nós estamos encaminhando, nós temos até amanhã, estamos concluindo hoje para encaminhar até amanhã, né? Sabe que o Senasp é tudo rápido, né? Vem ontem para mandar hoje, né? E nós estamos implementando em algumas escolas estaduais e também particular. A gente está pensando num todo. Claro que vamos implementar em algumas do município. Mas a gente deu mais atenção agora, dessa vez, nesse projeto Senasp, às escolas estaduais. Nós temos já algumas escolas no município que já possuem câmeras de monitoramento antiga. Por exemplo, lá no Zaca nós temos na frente. Lá na São Luís, que é um ponto crítico da cidade, nós temos na frente da escola. Então a gente já tem ali uma certa nomenclatura nas escolas com essa questão de segurança. Como falou a professora, a gente está concluindo agora é uma mudança. Nós já tínhamos, né, professora, o alarme nas escolas. Se alguém entrasse naquela escola, a gente contratou uma empresa terceirizada, vai disparar o alarme lá na central dessa empresa e também vai disparar na nossa secretaria, né? Junto com esse sistema, a diretora ou a coordenadora da escola, isso elas estão decidindo, né, quem será o responsável, vai ter no celular um aplicativo, e esse aplicativo contém um botão de pânico, né, as escolas municipais, né? Então, esse botão de pânico vai disparar também na nossa central e também na empresa terceirizada. Então, são 2 pessoas, são 2 centrais que receberão a comunicação. Nós recebemos a comunicação, a gente vai buscar o retorno, junto à diretora, junto à pessoa que é responsável, para ver se está havendo alguma coisa. Além disso, como a gente tem já um monitoramento naquela escola, nós vamos abrir as câmeras dessa escola e vamos
tentar visualizar se está acontecendo alguma situação de anormal. E logo a gente aciona então a Brigada Militar se for necessário. Então, mais uma vez, a Brigada Militar é a nossa parceira, como foi agora, né? Nesses dias que conturbado aí, ela esteve presente na maioria das escolas, né? Municipal, estadual, particular, como acontece sempre. Bom, o tema a gente pode observar que ele é extremamente complexo, ele abrange vários setores, né? Segurança, educação, a questão psicológica, mas enfim, quando a gente fala de segurança, muitas vezes a gente pensa em quê? Em arma, né? Então, surgiram aqui na Câmara de Vereadores várias indicações para o professor poder, se quiser, portar uma arma, os policiais da reserva também poderem ser direcionados para esse cuidado, para essa segurança, o botão do pânico, uma segurança armada permanente, um detector de metais, enfim, foram inúmeras sugestões. Isso realmente pode vir a trazer uma sensação maior de segurança, ou a gente precisa também estar atentos com quem está dentro da escola, com algum aluno da escola, com algum familiar que acessa a escola. Então isso também a gente precisa levar em consideração. Sabe, Paula, aqui eu tenho pensado muito nesse assunto, e acho que todos nós, né? E a gente fica escutando todas as ideias que vieram com essa mesma iniciativa que a sociedade como um todo teve de contribuir com esse tema. Só que, de fato, nós temos especialistas e que bom que a gente tem eles, né? Acho que a gente precisa, sim, de vários setores discutindo isso e vendo, de acordo com a realidade do município de Passo Fundo, o que pode responder a este anseio que se tem hoje de se ter mais segurança nas escolas, que eu concordo. Né? Eu acredito que a escola, inclusive tem um projeto de lei que foi sancionado no ano passado que transformou as áreas escolares em áreas de proteção e segurança escolar. E foi um projeto de autoria do nosso gabinete por este entendimento, porque se a escola estiver segura, a comunidade toda vai ter mais segurança. Mas essa segurança, ela precisa ser vista como um todo, como a gente, acho que todo mundo foi reforçando isso. A gente precisa entender que escola é lugar de aprendizado, de humanização, de inclusão, de acolhimento. Como que a gente faz isso neste contexto, sem perder essas características de escola? Senão nós não estaremos mais falando de escola. Eu acho que tem uma série de iniciativas, inclusive que outros municípios estão fazendo, que a gente pode trazer para o município de Passo Fundo. Penso e concordo plenamente, assim, de que a gente precisa melhorar ainda mais o sistema de vídeo monitoramento, né? Ainda a gente vê que são poucas câmeras, né? Na maioria das escolas precisa aumentar, precisa, acho que, inclusive não só a escola, mas o quarteirão onde a escola está, que se possa ter um olhar maior para as instituições de ensino. Eu acredito muito que tem papéis diferentes. Tem o papel que é do município, a gente tem que cobrar que o município garanta, por exemplo, uma pessoa para fazer o controle do fluxo de entrada e de saída das crianças. As escolas de educação infantil, a maioria tem a diretora e a coordenadora, não tem nem secretária as escolas de educação infantil. Então a gente precisa ter alguém que faça este controle de entrada e de saída. Se vai ser um vigilante, se vai ser um guarda, qual que vai ser a condução do município, eu acho que a gente pode discutir e entrar num denominador comum que contribua para isso. Porque, com certeza, a partir do momento que tem o controle da entrada e saída, isso possibilita que a gente possa estar olhando quem entra, quem sai, fazendo esse controle. Tem uma questão que eu trago, que eu acho que é importante trazer aqui, que são N medidas, mas se nós não fizermos o nosso papel enquanto sociedade, nenhuma das medidas vão ser o suficiente. Por exemplo, o pai e a mãe têm que fazer também o seu papel de controle. É assustador, Angelita. Quando a gente olha os dados, a gente vê que 70% dos casos foram alunos ou ex-alunos das escolas. Isso faz com que a gente reflita o nosso papel enquanto educadores, eu digo nosso porque eu sou professora, enquanto professores, a segurança pública, né, enquanto agentes de segurança, o que está acontecendo nesse processo de formação dos nossos seres humanos que está acontecendo isso.
porque não pode ser assim, né? Então acho que é uma série de medidas e volto também como mãe que sou, que como mãe também tenho a minha responsabilidade. Eu preciso saber o que tem na mochila do meu filho, eu preciso saber o que ele está assistindo, eu preciso fazer esse controle. Todos nós temos nesse momento a obrigação de ser vigilantes. E claro, sim, temos que exigir do Estado que ele garanta condições de segurança, mas às vezes a condição de segurança também é o parquinho que está quebrado, que pode fazer um acidente, né, e tirar a vida de uma criança. Então, a segurança na escola, ela precisa ser vista como um todo. Para a gente complementar e encerrar essa primeira etapa do programa, Angelita. Só trazendo um pouquinho, né, do que a vereadora Regina fala com relação ao papel da família, né? É impossível a gente não ter a família como parceira nesse momento, né? A gente precisa sim que aconteça esse olhar vigilante e até a escuta, né? Hoje, especialmente os nossos adolescentes, ninguém está escutando, ninguém está parando para ouvir, e a escuta ativa é importante, né? Porque às vezes algumas coisas que acontecem, talvez se alguém tivesse parado e dado uma atenção e ouvido, alguma coisa poderia ter sido evitada, né? Então a importância dos pais também, porque o que eu vejo como educadora, quando eles são pequenos, os pais levam à escola, os pais acompanham, os pais sentam para fazer tarefa, na grande maioria, né? Porque a gente sabe que alguns também não têm esse olhar. Quando eles chegam na adolescência, parece que eles já estão com a vida ganha, né? Que eles não precisam mais ser olhados. E pelo contrário, a gente tem percebido que os nossos adolescentes precisam muito dessa atenção, desse olhar, da família acompanhando a escola, acompanhando as amizades, acompanhando... E a pandemia, eles foram muito prejudicados, né? Eu vejo sim, porque eu também tenho um filho adolescente, e a gente sente que a parte social para os adolescentes foi muito comprometida. Então a gente precisa que tenha um olhar especial para os nossos adolescentes também. Com certeza, como a Angelita disse agora, eu acho que muitas vezes os pais esquecem que as crianças vão para a escola para aprender, ter o aprendizado. A parte da educação, ela tem que ficar mais parte dos pais, realmente. Porque eles têm que ser participativos, eles têm que saber com quem seus filhos conversam, com quem seus filhos andam no colégio, se eles têm um problema na escola, se eles têm um problema na rua, porque aí sim eles podem, em cima disso, procurar ajuda, informar os professores, conversar com os professores. Até essa parte da conversa com os professores, muitas vezes, falta por parte dos pais. Então eles não sabem se o filho está passando por algum problema didático na escola, algum problema no ciclo de amigos. Isso desencadeia uma série de problemas que talvez fique guardado ali naquele exato momento, onde a segurança não vai resolver daqui a 2 anos. Então é um problema bastante complexo, que não envolve apenas segurança, e sim tem que ter a participação de todos, mas principalmente dos pais, da família, dos mais próximos, porque com certeza assim vamos evitar grandes catástrofes no futuro. Secretário. Paula, eu respondendo a tua pergunta sobre professores utilizarem arma, para ter o porte de arma, ela é regrada em uma lei federal, né? Qualquer professor justificadamente pode utilizar arma, mas com o porte. Não vai ser o município que vai dar o porte, né? Vai ser a Polícia Federal que vai liberar esse porte. Então ela é bem complicada essa questão de colocar uma pessoa armada lá na frente ou não. E eu entendo que a escola ela não deve ser tratada tão rigidamente como algumas pessoas têm buscado tratar, né? Porque a escola é um lugar para ir lá, para estudar, para se divertir, para fazer amigo, para adquirir conhecimento, né? Amizade, enfim. E a pessoa vai lá, parece que é um forte, um guarda, com arma e tal. E no meu tempo, pelo menos, eu tenho 60 anos de idade, né? E a professora colocasse muito bem a questão do pequeno e do adolescente. Já era assim. Eu trabalhei no movimento escoteiro por 15 anos. A gente começa com os lobinhos, que são de 7 anos. Ali vem o pai, vem a mãe, vem o irmão, vem todo mundo. Aí quando chega nos 14, 15 anos, bom, daí já está liberado. Não vem mais ninguém, né? É assim, né? Pelo menos era no meu tempo. E essa idade é uma idade difícil. Essa idade dos 13, 14, 15 anos ela é complicada. Porque a pessoa, o jovem, ele começa a descobrir as coisas, né?
E hoje essa facilidade da internet, do telefone, essa comunicação que existe social, a responsabilidade primeira não é o professor, é o pai, não é o policial, é o pai, não é o prefeito também, é o pai, é a família. Se a família não abraçar o filho, alguém vai abraçar. Alguém vai abraçar. Hoje tem diversas formas de abraçar um jovem, né? Então eu acho que é muito importante, eu acho que nós estamos falando aqui, isso aí vai ser depois, vai ser passado, uma vez, duas vezes, talvez, não sei, mas é muito importante que os pais realmente assumam o papel de pais, né? Para depois cobrar o professor, a professora, né? Cobrar as autoridades, porque às vezes a criança está em casa, está manuseando o celular, está se comunicando com pessoas lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e tal, pessoas que não conhecem, né, que estão ali mostrando um perfil e na verdade é outro perfil, né? Então a gente tem que fazer uma investigação. Eu falo isso porque eu tenho filho, eu tenho 3 filhos e a gente se preocupa com eles nesse sentido, né? Graças a Deus são todos adultos, não tive problema nenhum, mas eu faço um alerta aos pais, que os pais realmente verifiquem o que o menino, a menina carrega na sacola, na mochila, né? O que pede licença. O celular normalmente são eles que dão, né? A criança não tem poder de comprar o celular. Então o pai tem o poder de pedir o celular e dar uma olhadinha, saber da senha, olhar e tal. Não vai acontecer nenhum problema se tiver tudo certinho. Porque às vezes eles podem estar com alguns jogos inocentemente que acabam sim trazendo problemas futuros. Mas a gente vai deixar então esse assunto para o próximo bloco. O Câmara Debate de hoje está falando sobre segurança nas escolas. Nós voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Câmara Debate está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre segurança nas escolas. Aqui no estúdio comigo, a vereadora e professora Regina Costa dos Santos, o vereador e vice-presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, Gil Krug, a secretária adjunta de Educação, Angelita Escotá, e também o secretário de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa. No finalzinho do bloco anterior, eu encerrei falando sobre os jogos que muitas vezes, aparentemente, são inocentes, mas que podem sim trazer consequências. E o secretário tinha uma observação para fazer e a gente vai então iniciar esse segundo bloco dessa forma. Secretário. Paula, na verdade, aquilo que eu falei no bloco anterior, a questão dos pais de saber o que os meninos estão jogando, né? O que eles estão fazendo no celular, né? Além das redes sociais, nós temos os jogos, e nós temos diversos jogos. Acho que nós podemos limitar o tipo de jogo para determinada idade da criança, né? Hoje é um comércio muito grande, grandioso, inclusive, né? Isso aí gira muito dinheiro em cima desses jogos, e que os nossos filhos, né, os nossos jovens estão usufruindo, e tem uma facilidade muito grande de usufruir. Não existe um controle desses jogos. Quem pode controlar somos nós pais, né? Saber quais são os jogos. Eu não sei nem jogar esses jogos, na verdade. A verdade é essa, eu não sei jogar, mas eu posso ver o jogo que está acontecendo e saber se aquele jogo o menino pode jogar ou não pode jogar. Então eu começo por aí, né? Acho que nós temos como fazer disciplinar esse uso. É uma questão psicológica, né, que às vezes os pais estão ali com os filhos estão tendo problema, né, de rendimento, de relacionamento, e não sabem o que está acontecendo. E esse problema pode ser oriundo desses jogos. Às vezes são jogos estressantes, são jogos pesados, as crianças não dormem direito, têm pesadelos, né? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma investigaçãozinha, vai melhorar a qualidade de vida das crianças, elas não vão deixar de se divertir, porque nós temos hoje diversas formas de
de brincar, de lazer, não é só o celular. Bom, Paulo, como disse o nosso secretário, eu também acredito que desde a parte dos jogos, apenas os jogos não vão fazer nada, realmente não vão. Porque, primeiramente, uma criança, se ela frequentar a escola de manhã, no turno da manhã, ela passar as outras 12 horas que ela tem livre do dia dentro de um jogo, já alguma coisa está errada. Os pais não estão presentes, a criança está abandonada, está largada. Tudo tem que ter um meio termo, tem que ter uma ponderação. A criança jogar 2 horas por dia, 1 hora, 2 horas, faz parte. Isso, acredito que é tranquilo, não vai desenvolver uma reação violenta apenas por causa de jogar 1 ou 2 horas. Mas é totalmente diferente se ela apenas viver aquilo dali. Se ela entrar no quarto sábado de manhã e sair domingo de madrugada do quarto, o pai e a mãe indo levar comida e ela ficar dentro do videogame jogando joguinho de morte, joguinho de tiro, joguinho de bater carro, com certeza ela vai desenvolver características totalmente diferentes de uma criança que joga 1 ou 2 horas no sábado, mais umas 3, 4 horas no domingo. Fora disso, ela vai jogar bola, ela brinca de pega-pega, ela brinca com primo, com parente, com amiguinho da rua, ela tem esses momentos lúdicos que se desenvolvem a partir daquele momento. Se ela vai passear com o pai, com a mãe, ela vai num parque com outras crianças, ela vê uma viatura da brigada, vê uma viatura da polícia passar, o pai diz, ó, polícia, filho. As crianças ficam fascinadas, chama a polícia, tira uma foto. Aquilo desenvolve uma cultura da criança que a polícia é amiga, que traz coisas boas, traz um princípio de proteção para ela, traz uma visão de proteção, ela vai se desenvolver muito melhor. Eu lembro que quando eu estudei no Fagundes, aqui no centro de Passo Fundo, e o tempo inteiro que eu tive no colégio tinha a presença da Brigada Militar, que era o policial militar, o CVMI, agora está muito raro, né, coronel, hoje em dia. E aquela operação presença do policial militar na chegada no colégio, na saída na frente do colégio, no intervalo ele estava dentro do colégio, aquilo me trazia uma sensação de segurança, de respeito, que a brigada era autoridade. O policial lá nunca teve que, graças a Deus, nunca teve que agir, intervir com um tiro, mas evitava as brigas. Por quê? Porque nós crescemos numa cultura que nós estava protegido, nós estava com segurança, e aquela presença policial era muito, muito importante para a nossa formação e para a nossa criação. Os pais chegavam a pegar, cumprimentavam a polícia, faziam a criança ver a polícia, cumprimentar, e passavam uma imagem que hoje em dia isso está quase perdida. Né? Então é uma cultura que está se perdendo. Além de te trazer essa sensação de segurança, traz uma formação que tu não pode ser substituída apenas por um jogo de videogame. Porque, vou te dizer, eu não lembro de um jogo de videogame que a polícia seja o ator principal e ele prenda bandido e faça as coisas boas, infelizmente. Né? Então, tudo tem que ter um consenso, uma moderação, mas a peça mais importante, a peça principal é a família, são os pais para fazer essa moderação, fazer esse controle, para a criança com certeza se desenvolver com todas as características normais de uma pessoa. E até porque os pequenos, eles não têm a noção e eles querem replicar Exatamente. Aquilo que acontece no joguinho, né? Infelizmente, né? Ou felizmente, se a gente for ver do ponto de vista da infância, né, de como a gente precisa proteger essas crianças. Que bom se eles pudessem estar replicando abraços, carinhos, né, e outras manifestações. Eu acho que a gente precisa passar aqui por uma mudança de comportamento mesmo, uma mudança de cultura voltada a essa questão da segurança. Primeiro, a gente precisa ver a escola enquanto espaço seguro. A gente falava aqui no intervalo sobre a questão do bullying. O bullying, ele precisa ser combatido. Ele precisa, sim, ser trabalhado com as crianças. Tudo que é brincadeira, que gera algum tipo de desconforto para alguém, não é brincadeira. Né? Tudo que machuca, que ofende, não é brincadeira. Mas para isso a gente precisa também ter na escola uma estrutura que possibilite isso. É uma luta de muitos anos, inclusive tem uma lei federal, que é a presença do psicólogo, do assistente social na escola. Justamente para ajudar de forma técnica os professores a resolver essas situações, trabalhar com essas crianças. Questão do adoecimento mental das crianças, dos adolescentes e dos profissionais da educação. É um tema que a gente precisa aprofundar e que a gente precisa sim pensar estratégias de como fazer com que isso tenha uma solução a curto, médio e longo prazo, né? Acho que a gente não pode ficar protelando. Eu acho que existe uma realidade que
aponta para necessidades diferentes. Daqui a pouco, alguns anos atrás, o bullying ele era algo naturalizado, não tinha as redes sociais, ele não tomava uma proporção tão grande como é hoje, né? Então a gente precisa mudar esse comportamento, precisa entender que aquela brincadeira machuca, né? Mas para isso a gente precisa sim ter na escola um olhar diferente também da presença de outros profissionais. O Krug agora estava falando, a Brigada Militar nos últimos dias fez um trabalho excelente de presença nas escolas. Se a gente tivesse o maior efetivo da Brigada Militar, lembra aquela, não lembro como que se chamava, mas tinha, nos bairros tinha o posto policial. Esse seria o ideal, a segurança para aquela comunidade como um todo, né? Se a gente consegue pensar protocolos claros de como agir em determinadas situações, isso são coisas que são possíveis de ser feitas. Eu acho que quando a gente traz esse tema da segurança na escola, possibilita a gente olhar para essa realidade e ver que muitas pautas que são antigas, reivindicações antigas, elas devem ser implementadas. Com certeza a gente não consegue dar uma resposta imediata a tudo, mas o que a curto, médio e longo prazo a gente consegue avançar, porque senão daqui a alguns anos nós estaremos aqui novamente discutindo a mesma coisa e a gente precisa ultrapassar, né, esse estágio de insegurança para a segurança. Complementando também, né, aquilo que o secretário coloca sobre a questão dos jogos, o que eu penso fecha um pouco também com o que o vereador traz, né? A questão da faixa etária, eu acho que é fundamental também, porque é como um filme. Tem filmes que não são apropriados para determinada idade e os pais precisam olhar isso, né? Tá ali disponível. E também concordo plenamente que não é ficar jogando que vai contribuir, desde que aconteça bem como o vereador disse. Porque hoje a gente fala muito dos filhos do quarto, né? Que eles estão lá trancados em seus quartos, os pais não têm noção do que está acontecendo lá, e aí vem muito ao encontro do que o secretário coloca, que é a questão de jogar lá sem ter razão, até perder a noção da realidade. Isso eu penso que pode ser algo que não é legal e que vem junto a um monte de coisas, não só o fato do jogar, né? Porque a gente também que tem filho adolescente, também eles jogam e a gente sabe, e quando surge esse assunto, o meu filho é um que diz assim, mãe, pelo amor de Deus, a gente sabe o que é certo, o que é errado, né? Sabe que tem coisas que não são corretas ser feito. Então também vem lá numa caminhada, numa construção, né, com relação ao caráter, a todo um desenvolvimento que vem a ter essa rotina familiar. Porque eu já vi situações de famílias que quando o filho está na adolescência, acontece isso de levar comida no quarto, de nunca mais fazerem nada junto. Vão almoçar na casa da avó e do vô, o filho fica em casa, porque ficou jogando. Ou porque jogou até tarde, agora ficou dormindo. Vão fazer uma viagem em família, o filho fica sozinho. Então é um momento que, como eu coloquei antes, né, um olhar para os nossos adolescentes. Nós precisamos que os pais se deem conta que eles ainda não são independentes, que eles precisam de orientação, que eles precisam de cuidado, que eles precisam de carinho, né? E então é bem importante. E quando a vereadora coloca a questão do bullying, é uma coisa que, enquanto escola, se faz muitas ações, né? E que a gente precisa trabalhar, porque nós temos um complexo de diversidades nas escolas e que é o ambiente que, se não for ali, eles não vão ter outra oportunidade de conviver com quem pensa diferente, né? Porque é importante, começa desde ali. Não, nós somos pessoas diferentes, cada um tem o seu olhar, cada um tem sua formação, cada um tem a sua família que constituiu para que você seja o que você é hoje. Então, dentro da escola, você precisa trabalhar essa diversidade, esse respeito, esse cuidado com a vida, cuidado com o outro, que aí vem desde pequenas ações, porque até na questão de quando você pensa em preservação de meio ambiente, preservação dos animais, o cuidado com... Duvido uma criança que goste de um animal tenha esse olhar assim de fazer maldade para alguém, porque os animais também nos conquistam. Então a gente precisa ter isso desenvolvido nas escolas, esse trabalho coletivo com a família, do respeito à vida. É isso que a gente precisa resgatar.
Bom, como nós estamos com 4 convidados, eu já vou iniciar as considerações finais desde já. Muitos boatos acabaram surgindo após o ocorrido em Blumenau. Ainda bem que foram boatos, mas, sendo ou não, todo mundo ficou apavorado, todo mundo ficou com medo. Para a gente, então, encerrar o Câmara Debate de hoje, eu inicio aqui pela vereadora Regina também, para a gente já fazer a finalização da discussão. Esse é um tema que nós ficaríamos muitas horas, né, discutindo. Acho que ele tem muitos recortes, né, que até como sugestão vale a pena a gente fazer ter outros programas para aprofundar. Penso que nós precisamos evitar que venha acontecer qualquer um tipo de incidente. Acho que a gente precisa visualizar a escola como um espaço seguro. Eu acho que esse é o grande desafio do Estado, né? Porque quando a gente deixa os nossos filhos na responsabilidade do Estado, a gente entende que aquele lugar será o mais seguro. Então é como que a gente pensa, a partir de tudo o que falamos aqui, de uma realidade que não tem soluções simples, mas que a gente possa pensar instrumentos que venham a permitir que a escola seja cada vez mais um espaço mais seguro, seja enquanto relação humana, onde todos se respeitam, né, onde todos trabalham para que um esteja ao lado do outro e que juntos a gente consiga vencer as dificuldades diárias que tem dentro de uma instituição de ensino, seja o papel do Estado em garantir o vigilante, o guarda, o vídeo monitoramento, de poder garantir, por exemplo, um portão eletrônico para todas as escolas, que é algo que hoje a gente não tem. A maioria das escolas tem que ir lá com a chave, abrir, e o primeiro que está exposto sempre é quem abre o portão. Então, de entender que a escola é um espaço que ele deve ser restrito às pessoas que frequentam aquela instituição. Eu sempre costumo dizer, não é a casa da mãe Joana que todo mundo entra, né, que vai entrando. Não, tem que ter sim um regramento, tem que ter um controle de entrada, de saída. Não tem problema nenhum o pai ou a mãe ficar esperando alguns segundos no portão até que se organize a turma para que a criança possa estar indo para casa. São uma série de desafios. O Legislativo Municipal tem encaminhado alguns projetos de lei, né, com o objetivo de conseguir avançar nesse tema. E estamos aí à disposição da comunidade para que juntas e juntos a gente possa construir alternativas, protocolos, trazendo cada vez mais segurança para as nossas crianças. Muito obrigado pelo convite de poder estar participando aqui dessa mesa de debate. Angelita. Bom, falando um pouquinho sobre isso, o que nós, enquanto secretaria, estamos assim bastante focados também, é poder dar esse amparo para o professor também, saber até observar os alunos em sala de aula, como foi antes comentado, da questão que às vezes está dentro da escola e que precisa sim, a gente enquanto professor ter um olhar atento, perceber que aquele meu aluno talvez está precisando de um olhar, talvez estou precisando conversar com a família dele. Então, são coisas que a gente vem estruturando a nível até para poder ter esse protocolo, como a vereadora falou, e também poder auxiliar o professor nessa formação. A gente precisa ter uma formação, uma capacitação específica para trabalhar isso também, né? E trabalhar junto, eu acho que bem importante com os órgãos da saúde também, né? Porque é uma questão de saúde, se a gente for olhar bem o que está acontecendo aí também, né? Com os nossos jovens, que às vezes acabam agindo da forma que não é o que nós gostaríamos. Então, que a gente possa também ter ações enquanto saúde e não só educação e segurança, né? Eu acho que é algo muito coletivo que a gente precisa fazer a nível de sociedade e a nível de cidade, território. Secretário. Pois bem, Paulo. Eu acho que depois que deu esse problema lá em Santa Catarina, em Blumenau, algumas metodologias deverão ser alteradas em termos de escola, de segurança, de prevenção, nessa questão segurança-escola, né? E a professora coloca muito bem, esse problema que aconteceu lá não é um problema de segurança, é um problema de saúde, né? A gente não vê acontecer isso normalmente. Nós temos problemas aqui nas escolas do município
Mas é um furto, é uma agressão, né? É um desentendimento entre os pais que aconteceu ali na frente, por um problema dos filhos e tal, e fica nisso, né? Esse é um problema de segurança, porque a gente vai lá e resolve. Foi furtado um bujão de gás, vamos repor o bujão de gás, vamos ver o que aconteceu e tal, se registra a ocorrência. Mas esse fato, ele é um fato de saúde mental. Nós tivemos aqui em Passo Fundo um psicopata que passou aí um tempo atrás, eu acho que todos lembram, né, do Adriano, e que foi um crime continuado, né, ele ficou aqui um bom tempo cometendo crime, e que também colocou em polvorosa aqui os setores da segurança e a nossa comunidade, né. E o que colocou, o que causou mais, né, preocupação mesmo, foi aqueles áudios, aquelas notícias falsas que passaram nas redes sociais e que jogaram nas redes sociais por algum motivo, não sei qual é o motivo, o que a pessoa ganha em fazer isso, né? E que causou então todo esse sufoco, né? Mas a gente tem uma nomenclatura aqui em Passo Fundo de segurança muito boa, já feita lá atrás, não é de agora, isso aí, de comandantes, de delegados que passaram aqui, de autoridades da segurança que conseguiram colocar na cidade de Passo Fundo aqui uma estrutura boa de segurança. Então nós temos, hoje a Brigada Militar deu um exemplo, agora nesse problema, né? Ela ampliou a patrulha escolar, ela colocou o seu efetivo na rua, né, para visitar as escolas. Até teve pessoas que se sentiram inseguras porque viram a Brigada Militar, está acontecendo alguma coisa, né? Não, mas não é isso aí, não era esse o foco, né? Mas foi dada uma resposta muito positiva num problema tão sério. Eu acho que o município conseguiu dar uma resposta positiva, começando pelo prefeito nosso, que fez no dia seguinte uma reunião imediata com as autoridades, foi feito um fórum de segurança, foi colocado um painel, a vereadora acho que participou, o vereador participou sobre segurança nas escolas, a gente buscou dar uma resposta. Eu acho que tudo se resume, é bem simples, né? É a comunicação. Eu acho que nós temos que conversar mais com o aluno, né? Tanto o professor com o aluno, como os pais conversar com os seus filhos, e a integração dos órgãos vivos, né? Segurança, educação, o poder público, a Câmara de Vereadores, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, tem que se conversar, tem que trazer as informações que estão aí no dia a dia para a gente ir cortando as arestas e resolvendo de forma gradativa esses problemas que podem surgir no futuro. Só antes do vereador Gil fazer a sua despedida, isso tudo, esses áudios, essas mensagens que acabaram circulando na internet, especialmente no WhatsApp, foi monitorado também? Sim, pela Brigada Militar. Foi monitorado, o próprio Estado, o governo estadual, ele criou um comitê, aliás é um gabinete de inteligência para monitorar esse tipo de situação. Começa pelo governo do Estado e cada comando da Brigada e da Polícia Civil tem a sua equipe técnica que também ficou monitorando essas questões. Vereador Gil. Bom, primeiramente muito obrigado por participar do debate com as 3 pessoas brilhantes que acrescentaram muito, e algo muito importante que se chega à conclusão é que os problemas, na verdade, todos eles já existiam. Por exemplo, o bullying sempre existiu no meu tempo, existiu no tempo da vereadora Regina, só que ele evoluiu. Antes ele ficava no colégio, tu ia sair do colégio, tu ia para tua casa, ia ter os outros amiguinhos, tu não levava ele junto. Agora ele vai junto através das redes sociais, dos meios de mídia e assim por diante. Então, para novos problemas temos que tomar novas medidas, com certeza. Então, fica um alerta muito grande para toda a população, precisamos da evolução e precisamos do acompanhamento. Os pais precisam acompanhar, evoluir com seus filhos, os professores precisam evoluir para tentar acompanhar os novos problemas, distinguir, o poder público tem que observar esses novos problemas para conseguir atacar, e todos os órgãos de segurança, de educação, num conjunto, porque não é um problema separado que uma pessoa ou um órgão ou uma instituição vai resolver. Exatamente, isso ninguém vai fazer, posso dar total certeza. Mas sim num contexto onde todos somarem força, vamos resolver, vamos atingir esse problema e vamos passar por isso, porque o mundo está aí, e como diz Darwin, né, a teoria da evolução. Todo dia existe uma nova evolução, é um novo problema, vamos bater de frente, e isso demonstra que com todo esse alvoroço, as fake news, muitas pessoas nunca esperavam isso, estavam despreparadas, que deu aquela euforia nas pessoas, que era uma coisa nova, realmente, né?
Então mostra que estamos aí, agora as coisas já estão mais calmas, mas os órgãos de segurança e o poder público não estão desatentos, e sim estão tomando medidas para que isso não aconteça e assim por diante. Todos estão de alerta e com certeza vamos passar por isso, trazer segurança para as nossas crianças, que eles são o nosso maior bem. E também, quando chegarem até os celulares, as mensagens, os vídeos, os áudios, enfim, que não passe adiante sem ter certeza de alguma coisa. Secretário, tem algum telefone de contato ou algum WhatsApp que o senhor possa nos passar para que as pessoas sim façam o direcionamento mais assertivo? Nós encaminhamos sempre aos órgãos competentes, que é a Brigada Militar, Polícia Civil. Brigada Militar, 190, Polícia Civil, 197. E tem o 181, que é o Disque Denúncia. Então, se recebeu a mensagem, passem para esses órgãos. É simples, né? Passa para os órgãos competentes, que eles vão saber analisar e verificar a veracidade. Certo, então hoje no Câmara Debate nós falamos sobre segurança nas escolas. Sem dúvida foi um debate, foi uma discussão muito ampla, muito mais tempo poderíamos ficar em torno deste assunto, mas o tempo infelizmente esgotou. Eu quero então agradecer o secretário, obrigado. Secretária adjunta também, e os Obrigada. vereadores Regina e Gil. Obrigada pela participação e, claro, um agradecimento especial a você que acompanhou o Câmara Debate nesta noite. Uma ótima noite e até a próxima semana.